Como vocês já perceberam, eu não sou muito adepta dos vídeos, meu negócio é escrever. Mas hoje, parece que teve uma grande repercussão no Facebook, uma notícia de que uma atriz famosa teria denunciado o seu atual namorado, companheiro, marido, não me recordo bem, por uma agressão que ela sofreu e que resultou em 5 costelas quebradas. E eu coloquei eu repostei, eu compartilhei essa notícia na página, foi muito compartilhada, fiquei bastante surpresa. E uma seguidora fez uma pergunta nos comentários que me deixou um pouco preocupada, porque eu achei que valia a pena a gente conversar um pouquinho sobre o que ela pergunta. Eu vou ler aqui a íntegra do que ela perguntou para a gente comentar. Ela diz assim: na minha opinião, acho a volta após uma separação positiva, no sentido de validar algo que possamos ficar com dúvidas. Sempre após o término, os ex se mostram arrependidos e transformados. Acredito que se nunca tivesse voltado, teria dúvida até hoje, se houver ou não as mudanças necessárias. Como voltei, hoje tenho muito mais tranquilidade em relação ao término e mais outras coisas. E aí ela pergunta: não seria um pré-julgamento com um preconceito? Devemos acreditar que ninguém muda? No meu caso, não mudou e chegou ao desamor, mas todos os casos devem ser tratados da mesma forma? Ou seja, a gente tem que nivelar todo mundo por baixo? E a minha resposta é: depende. E sobre essa minha opinião, eu não negocio. Eu acho que uma separação pode ser um ponto de reflexão para um casal saudável. 2 pessoas saudáveis que têm problemas de casal e que decidem pegar um tempo para refletir sobre a possibilidade daquela relação ou não. Então as separações nesse sentido podem ser muito positivas. Eu já soube de casos em que traição foi uma coisa positiva, de casais que viviam há 20 anos juntos, esfriaram, deixaram de se desejar e quando se depararam com o outro interessado em outra pessoa, se redescobriram e foram adiante e passaram até a ser felizes como uma outra época. Mas eu estou falando de gente saudável mentalmente, que tem questões, mas que não são perversos, não são agressores. Quando nós falamos de agressores, de abusadores, de pessoas que infligem dor, que praticam violência não física, gente, não é a questão da violência física, porque violência física é o materializar de uma violência que vinha se manifestando e crescendo gradualmente há muito tempo. Violência física é a exteriorização do que já acontecia antes. Então a questão aqui não é violência física, eu digo de violência, alguém que te submete à violência psicológica, à violência emocional, à violência sexual, e por fim violência física. E eu digo por fim porque tudo isso vai acontecendo antes, de forma insidiosa. Ninguém chega em casa, um cara super legal, e fala assim: hoje eu vou bater em você. A coisa acontece gradualmente. Pode ser que a vítima se recuse a perceber ou a dar vazão à sua intuição, mas acontece gradualmente. Então, eu penso que quando há presença de abuso de qualquer gênero, não. Uma segunda chance não é uma opção. Você quer tirar a dúvida do quê? Depois de ter sido agredido e humilhado verbalmente, psicologicamente, emocionalmente, violentado às vezes por anos a fio, mentalmente, que dúvida você quer tirar?
talvez você queira se manter agarrado naquela ideia que você criou em torno daquela pessoa. Então você acha que com um pouquinho mais de trabalho, de esforço, você vai conseguir colocar as coisas em ordem. Será que realmente eu não sou culpada? Será que realmente eu poderia ter trabalhado mais? Essas são as dúvidas. Porque você idealizou e não quer abrir mão. Mas a resposta é inegociável. Alguém que agride você mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, ainda que nunca te agrida fisicamente, não merece uma segunda chance. Eu passei 4 anos da minha vida sendo agredida emocionalmente, psicologicamente, verbalmente. Eu não me via como uma mulher vítima de violência doméstica. Eu me via como uma mulher forte, como a única mulher capaz de entender aquele homem, compreender as suas faltas. Então eu me achava na obrigação de fazer todo o trabalho da relação. Eu não entendia que aquilo era violência. Num dado momento, caiu a ficha. E eu falei, chega, não quero mais isso para minha vida. E quando ele percebeu que eu estava com o pé num avião, adivinha, criou uma situação para que eu fosse até a casa onde nós vivíamos e quebrou os meus 2 dedos anelares. Além de outras agressões, ficou muito específico para mim a questão dos 2 dedos, porque ele disse que eu nunca mais ia usar aliança de ninguém. Então, foi a primeira vez que ele me agrediu? Não! Eu fui agredida por 4 anos. Mas foi a primeira vez que exteriorizou, e aquilo foi um choque para mim. Eu saí entristecida, arrasada, me despedindo de projetos de uma vida, mas eu não saí com dúvida de se eu queria ou não aquele homem de novo na minha vida. A minha resposta era não. Segure a sua onda, chore as suas pitangas, mas para esse homem você não dá mais o ar da sua graça e nunca mais dei. Então, de novo, quando você dá uma segunda chance para o seu agressor, o que você faz é o seguinte: você dá uma segunda bala para uma pessoa que só tinha uma bala no revólver, atirou em você e não acertou. Aí você vai lá e dá mais uma. É isso que você faz. Se não te matar fisicamente, mata você aqui e aqui. Muita atenção. Não se engane, não idealize, tire os óculos cor-de-rosa. Vocês são adultos. Tem que parar de romantizar abusadores. Beijo.